Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Amanhã, sábado, acontece em todo o Brasil a campanha MEC Dia Feliz. Ela é a maior campanha do país em apoio às crianças e adolescentes com câncer. Ela acontece todo ano, no último sábado de agosto, e é organizada pela Arcos Dourados, Instituto Ronald McDonald e Instituto Ayrton Senna. O objetivo da campanha é juntar esforços da sociedade para ajudar no aumento da cura do câncer infanto-juvenil. Nesse dia, todo o dinheiro arrecadado com a venda do Big Mac sozinho ou na Mac Oferta vai para projetos do Instituto Ronald McDonald e outras instituições ligadas à causa. A ideia é chamar a atenção para a luta contra o câncer em jovens no Brasil e no mundo. E vale lembrar que o MEC Dia Feliz começou no Canadá em 1977 e chegou ao Brasil em 1988 em São Paulo. No ano seguinte foi para o Rio de Janeiro e em 1990 passou a ser realizado em todos os restaurantes da rede no país. Atualmente a Casa Ronald McDonald Campinas depende do MEC Dia Feliz para garantir cerca de metade de seu custo anual. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para vocês. Sejam todos bem-vindos. Vamos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista rolando a bola sempre a caminho do gol. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ontem anuncia as saídas de Emerson Santos, Johnny Lucas e Gustavo 25. Emerson está a caminho do América Mineiro, enquanto Johnny Lucas e Gustavo 25 foram liberados pela diretoria. Além dos três, Dudu também pode deixar o Moisés Lucarelli. Titular absoluto, o volante recebeu proposta do Atlético Goianiense. Ainda sem acerto com o elenco, diretoria paga salários dos funcionários do clube. Guarani anuncia a renovação com Ryuta Takahashi. Meia japonês tinha contrato até o final da Série C e assinou um novo vínculo, até novembro de 27 com reajuste salarial. Matheus Costa analisa elenco da Copa Paulista para promover peças ao time principal. JP Galvão foi reintegrado ao elenco da Série C, enquanto Vinícius Yuji e Cauê Rafael tiveram seus contratos renovados. Atual campeão Botafogo é eliminado da Libertadores pela LDU nas oitavas de final. Alvinegro Carioca perdeu por 2-0 no Equador e deu adeus à competição.
Santos anuncia Juan Pablo Vojvoda como novo técnico. Argentino substitui Kleber Xavier e assina contrato com o Peixe até final de 2026. Após eliminação na Libertadores, Renato Paiva afasta 5 jogadores. O atacante Daverson, os volantes Zé Wellington, Rodrigo Santos e Emanuel Martínez. E o goleiro Magrão seguem treinando com o elenco, mas não serão mais relacionados pelo comandante. Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Estou aguardando a sua mensagem de texto. Mande para cá e participe do programa. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. O ranking do Trata Brasil confirma. Campinas é líder absoluta em saneamento entre todas as cidades brasileiras. A única com nota 10 em tudo. Campeã nacional 2025. Esse é o resultado da dedicação de todos aqueles que colocam a qualidade de vida dos campineiros sempre em primeiro lugar. Sanasa, essencial para o futuro de Campinas. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compras de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do Agro Steel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do Agro Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 0-0 entre Palmeiras e Universitário, jogo que garantiu a classificação do Palmeiras às quartas de final da Libertadores. Quase 34 mil torcedores marcaram presença nesta quinta-feira à noite no Allianz Parque. O Palmeiras de Everton, Gustavo Gomes, Micael e Murilo, Giai, Emiliano Martínez, Aníbal Moreno entrou em seu lugar, o Kelvin no lugar do Giai, Alain, depois Lucas Evangelista, Maurício e Felipe Anderson, depois Piquerez, Flaco Lopes e Vitor Roque, depois Facundo Torres, a equipe do técnico Abel Ferreira. Universitário de Britos, Ingos, Santa Maria e Di Benedetto, Andipolo, Castilho e Pérez, Guedes, Concha e Carabali, Vélez e Turim, a equipe do técnico Jorge Fossati. Apitou o jogo Piero Massa do Chile, portanto 0 Palmeiras, 0 Universitário. Palmeiras classificado. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos queridos ouvintes. De novo a pergunta do Alexandre. E o Pix saiu? Se saiu, é referente a qual mês? Quando vão dar impeachment nesse batuqueiro? Não precisa esperar até a eleição, Alexandre. E o Beretta não foi ver as contas do Majestoso? Só pediram o comprovante de pagamento adiantado da obra do Eulina. Beleza. Aí
registrado. Aguinaldo de Americana, CH, confesso que estou muito ansioso para esse jogo de segunda. Palpite, Guarani 2, Confiança 0. Abraços e um ótimo final de semana, Aguinaldo. Obrigado, para você também. Não pode pagar hoje, espero que pague mesmo e deixar de pagar o mês que vem os próximos. Cléfor, não pagou hoje, pagou só os funcionários, jogadores não. Pediu mais um prazo até dia 30. Complicado, hein? Vamos aguardar. Parabéns ao Tigrão pelo comentário da TV. Ontem sobre a ética de Alberto Valentim, deveria ter respeitado, ou respeito ao torcedor, tem que ser maior do que qualquer problema sendo técnico ou financeiro. Ale, registrado. Carlos Henrique, essa debandada de jogadores da Ponte não sairá impune em questão de resultados. O acesso vai ficando inviável nessas condições. Eduardo. O último apaga a luz na Ponte. Abimael Costa. É isso mesmo, Alexandre. Essa é a notícia que eu dei aqui na manchete. Né? Essa é a verdade. O que foi pago foi o salário dos funcionários. Até que ponto esse negócio de respeito ética cabe no futebol? Que feio o Alberto Valentim está fazendo, tirando jogadores da Ponte, independentemente de qualquer situação. A Ponte ainda está com chances. Renato Grácia. Eu confesso que não tem nada de ilegal nisso, mas eu acho um pouco esquisito, né? Aliás, eu não acho um pouco, eu acho bastante esquisito. De qualquer maneira, a gente torce para que as coisas se encaixem, mas a situação é bem delicada. 11h43 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala CH, a Ponte Preta informou no final da tarde de ontem a saída de mais 3 jogadores do elenco alvinegro. O Emerson Santos, como a gente havia antecipado aqui no Nossa Área, ele deixa a Ponte Preta rumo ao América Mineiro, onde se juntará com o Maguinho e também com o ex-treinador Alberto Valentim. Além do zagueiro /volante, a Ponte Preta também informou a saída de Johnny Lucas e Gustavo 25. Gustavo 25 teve pouquíssimas oportunidades nesta temporada, muito por conta da questão física do atleta, e o Johnny Lucas não jogou 1 minuto sequer com a camisa da Macaca. Os 2 jogadores foram reavaliados pelo Marcelo Fernandes e foram informados que não faziam parte dos planos do treinador. Porém, além dessas 3 saídas, tem mais um jogador titular que pode estar deixando a Macaca. O Dudu, volante titular absoluto no meio de campo alvinegro, ele recebeu uma proposta do Atlético Goianiense e pode ser mais um jogador que deve deixar o Moisés Lucarelli nos próximos dias. E sobre o pagamento de salário, CH, ontem pela manhã o presidente Eberlin conversou com os jogadores, deu prazo de acertar os débitos, os valores que estão em aberto do mês de junho até essa sexta-feira, até o final do dia de hoje. E hoje pela manhã ele já realizou o pagamento de funcionários que também estavam atrasados e a expectativa é que até o final do dia ele acerte, quite esses débitos com todo o elenco alvinegro. E durante essa semana quem falou com a gente foi o volante Rodrigo Souza. Ele que ganhou uma oportunidade de titular na última partida e agora com essa provável saída do Dudu, deve assumir a titularidade no meio-campo da Macaca. Ele projeta, ele faz uma análise da partida de segunda-feira diante do CSA. O CSA, principalmente dentro de casa, é muito forte. Eu acompanhei esse jogo contra o Caxias, foi 4-3, foi um jogo bem pegado, foi um jogo bom. E eles estão brigando para a classificação, né? Então, com certeza, eles vão querer vir com tudo para querer já ter essa classificação confirmada. E da nossa parte é manter. A gente sabe que a gente está classificado, mas você continuar vencendo jogos é importante. Então é isso, CH. Expectativa de acerto de salários até o final do dia e que segunda-feira os jogadores entrem em campo, enfrentem o CSA com a cabeça apenas no jogo, sem pensar em problemas extra-campo. Não é muito fácil, né? Eu, se eu estivesse na pele dos jogadores, estaria muito preocupado. Eu sei que tem o profissionalismo e acho que existem muitos atletas extremamente profissionais na Ponte, mas tem aqueles que têm mais problemas do que outros, né?
Tem gente que pode esperar, tem gente que não consegue esperar. Então, eu sinceramente, faz tempo. Vocês sabem que eu estou há bastante tempo falando que eu estou preocupado com essa situação. Não é legal e eu espero rapidamente que as coisas se acertem. Porque se chegar na próxima fase, desta maneira, sei não, hein? Sei não. Será que o Alberto Valentim, para jogadores saírem da Ponte, você pediu prazo para pagar até o dia 30, vocês precisam tentar adivinhar quem é que vai ficar até a data. Como é que o Ebelim acha que vai ficar marcada a gestão dele? Paulo Neves. Uma boa pergunta, né? A Ponte recebeu mesmo a multa promissória do Emerson, conforme informado? Não tenho essa informação, Gabriel. 11h47, comentando agora a Gleger Zorzin. Bom dia, Gleger. Oi, CH, bom dia. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. CH, uma notícia não muito boa, né? Para o técnico Marcelo Fernandes. Acabou perdendo aí o Emerson Santos, está indo lá para o América Mineiro, a pedido do técnico Alberto Valentim. O Emerson, que é um jogador importantíssimo aí no esquema, né, nas pretensões táticas, né, de alternativas de jogo também. Ele que vem jogando de zagueiro, mas joga de volante. Um jogador versátil para esse time pontepretano. E para mim, é um jogador muito regular, né? Tem sempre uma regularidade interessante, que é importante para um defensor no futebol. Então, é uma notícia não muito boa. Agora o Marcelo vai ter que ajustar alguém para essa vaga. Jogador experiente, né? Um dos líderes do time, enfim. Uma perda considerável aí para o elenco pontepretano. Mas esse é o futebol, a janela está aberta e a dinâmica é, sem dúvida nenhuma, essa. Jogadores de qualidade, ele está indo aí para um time de Série B, está brigando pelo rebaixamento. Então, preferiu a troca o Emerson Santos, que está indo embora. Vamos ver o que vai organizar o Marcelo. Ele tem duas rodadas ao término da competição, aliás, para o término dessa fase, né? E aí partir para a próxima fase. Então dá para ele fazer alguns testes, alguns ajustes. E o Marcelo é muito bom nisso, para encontrar uma alternativa diferente. Tá bom, CH? Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Hoje com Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani está treinando agora pela manhã. É mais um treino para o técnico Matheus Costa tentar definir o time que vai encarar o Confiança na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite no Brinco. Cicinho está treinando normalmente. Ele que estava com dores musculares, não atuou na última partida, vitória sobre o ABC por 4-3. Mas ele deve ser uma das novidades no time bugrino. A outra novidade, o Dalberson, que também está treinando entre os titulares, contratado junto ao América Mineiro, novidade no lugar do Andrei. Com relação à lateral esquerda, Renan Castro vai fazer a sua estreia no time bugrino, ele que veio do Água Santa, sequer atuou pelo Guarani entrando durante partidas nessa Série C e agora já vai fazer a sua estreia e como titular com a camisa bugrina. O Caio Melo, que essa semana está fazendo um trabalho de fortalecimento, um problema muscular na coxa, ainda é dúvida, assim como o Mirandinha, mas eu acredito que o Mirandinha tenha mais condições do que o Caio Melo para o jogo da próxima segunda. O Mirandinha também sentiu dores musculares, está fazendo um trabalho de fortalecimento e ele deve estar em campo na próxima segunda-feira. Para o comando de ataque, né, ao lado do Bruno Santos e também do Cauã Jesus, até porque o Cauã Jesus atuou bem diante do ABC, o Dentinho tá pedindo passagem, veio contratado para ser titular, mas o Cauã Jesus tá jogando muito bem. Com relação a ingressos, né, a promoção de ingressos, a venda começa neste sábado. Por quê? Porque neste sábado e também no domingo, bilheterias que abrem das 9 da manhã até 1h da tarde, vale lembrar, somente para quem for comprar.
os ingressos de graça no tobogã, 2 ingressos por CPF, somente na segunda-feira a partir de 3 horas da tarde. Mas esses ingressos que estão à venda começam amanhã. Quais são? Da cabeceira de entrada, R$10 o preço normal, 5 a meia entrada, o torcedor paga 5 com a camisa do Guarani, tobogã inferior, R$20 o preço normal e 10 a meia entrada, e a vitalícia, R$20 o preço normal, 10 a meia entrada. Quem não tem acesso à vitalícia paga R$30. E para a torcida visitante, R$10 o preço normal e 5 a meia entrada. A expectativa de pelo menos 10 mil torcedores na decisão que o Guarani tem pela frente contra o Confiança, próxima segunda, 7h30 da noite. Valeu, CH! É muito importante o torcedor do Guarani se organizar para comprar o seu ingresso e também para retirar os ingressos do tobogã de maneira gratuita. Se organize, cheguem com antecedência, porque o número é muito grande, a preferência para todos os setores é do sócio campeão, mas é importante porque a gente sabe que a infraestrutura ali para segunda-feira, um jogo à noite, 7h30, abrir bilheteria às 3h, vai ter corre-corre. Então se organize para chegar mais cedo, para tentar efetivamente ficar o menor tempo possível na fila, tá bom? Mas, vamos ver. Eu acho que o Guarani está muito empenhado em também organizar isso e espero que isso aconteça. 11h53 e agora comentando o Guarani, Gleger Zorzin. Falar um pouquinho da renovação de contrato do japonês Ryuta Takahashi. CH, o menino tem recebido aí algumas oportunidades, principalmente aí na Copa Paulista, onde o Guarani já foi desclassificado, né? E tem mostrado aí um certo talento. Eu acredito que essa renovação vai muito em encontro disso, né? De que ele possa, com os jogos, com os treinamentos, com o dia a dia, com o entrosamento, melhorar, aperfeiçoar ainda mais. A gente sabe da dificuldade, sabe que é difícil. E ele, inclusive, postou um vídeo aí falando em português, né? O Ryuta está se adaptando aí a essa nova cultura. Então, não sei se para o elenco da Série C, por exemplo, ele que já teve uma oportunidade, né? E, na minha opinião, deixou um pouco a desejar. Mas, enfim, por uma sequência mais ampla dentro do elenco, quem sabe. Mas para a Série C eu acho difícil, viu, CH? Pela qualidade e por tudo aquilo que o Guarani tem mostrado aí nessas últimas rodadas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Estão definidas as quartas de final da Libertadores da América. Ontem, jogando no Allianz Parque, Palmeiras e Universitário empataram pelo placar de 0-0. O Verdão havia vencido por 4-0. O primeiro jogo está classificado. Ontem, nos pênaltis, após empate no tempo normal por 1-1, o River Plate se classificou ao eliminar o Libertad do Paraguai. Quem também garantiu vaga ontem foi a LDU, que derrotou o Botafogo pelo placar de 2-0.
Portanto, vamos ter nas quartas de final em setembro, LDU e São Paulo, Palmeiras e River Plate, Vélez Sarsfield e Racing, além de Flamengo e Estudiantes. Pela Copa Sul-Americana, ontem o Atlético se classificou ao derrotar fora de casa o Godoy Cruz pelo placar de 1-0. O Galo agora vai pegar o Bolívar. Quem também garantiu vaga foi o Lanús. Venceu por 1-0 no tempo normal o Central Córdoba da Argentina e 4-2 nos pênaltis. O Lanús será o adversário do Fluminense. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, hoje pela 23ª rodada, às 7 da noite, tem Atlético e Chapecoense, 9h35, Criciúma e Novo Horizontino. Amanhã tem início a 18ª rodada, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Às 5 da tarde, com transmissão na tela da Band, tem Ituano e Ipiranga. No mesmo horário, Caxias e Brusque, São Bernardo e Náutico. Amanhã também, 7h30, tem Figueirense e Floresta. No domingo, Londrina e Anápolis, Itabaiana e Maringá, Retrô e ABC, Botafogo da Paraíba e Tombense. Segunda-feira, dupla campineira em ação, 7h30 no Brinco tem Guarani e Confiança, no mesmo horário em Alagoas tem CSA e Ponte Preta. Lembrando que na Série C, Caxias, primeiro colocado 37 já classificado, assim como o Náutico 32, Ponte Preta 30, Londrina 29 e São Bernardo 29. Brigam pelas últimas 3 vagas. Floresta 24, Confiança 23, Guarani o 8º colocado com 23. O Brusque é o 9º com 22, o Ipiranga o 10º com 22, o CSA o 11º com 22 e o Ituano é o 12º com 21. 21 pontos também para o Maringá. Os 4 últimos, Itabaiana 18, ABC 17, Retrô 13 e Tombense praticamente rebaixado com 13 pontos ganhos. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Valeu, gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã a gente volta às 11h30 da manhã com mais um Nossa Área para você. Até lá. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar.